Olá, alunos da ETI, professor Alexandre Rodrigues, tudo bem? Aqui é a professora Juliana, professora de português, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje falaremos sobre orações coordenadas. Anteriormente falamos sobre os tipos de período simples e composto, e a partir desse período composto, lembrando que é aquele formado por duas ou mais orações, que a gente vai adentrar no assunto orações coordenadas. Como assim? O período composto ele pode se dar de duas formas, por coordenação ou por subordinação. Hoje estudaremos as orações coordenadas, ok? Lembrando que um período composto por coordenação é constituído por duas ou mais orações coordenadas. Mas o que são essas orações coordenadas? A oração coordenada, ela caracteriza duas orações sintaticamente independentes. É a oração que se coloca do lado de outra, sem desempenhar a função sintática. São sintaticamente independentes, ok? Essa oração coordenada, ela pode ser ligada ou por conectivo ou pode ser orações justapostas. O que isso quer dizer? Orações separadas por vírgulas. Um exemplo aqui. Fátima participou do concurso e passou em primeiro lugar. Temos duas orações. A primeira, Fátima participou do concurso. Eu vou ter a segunda oração ligada à primeira por meio do conectivo e passou em primeiro lugar. Então, duas orações. Eu vou dizer que eu tenho um período composto por coordenação. Essas orações coordenadas, elas podem ser classificadas de duas formas. Elas podem ser sindéticas e assindéticas. As sindéticas são aquelas orações introduzidas por conjunção. Exemplo, os alunos não estudaram para a prova, pois houve muita nota baixa. Aqui eu tenho a conjunção pois. E as assindéticas são aquelas orações que não são introduzidas por conjunção. São justapostas, no caso, separadas por vírgulas. Exemplo, tudo passa, tudo muda. As orações sindéticas, que são aquelas separadas por conjunções, elas são classificadas de acordo com a conjunção coordenativa que as introduz. Podem ser do tipo aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Se eu conheço as conjunções, vai ficar mais fácil de saber a que tipo aquela coordenação pertence. Se for uma conjunção do tipo aditiva, vai estabelecer uma ideia de adição, soma. Exemplo de conjunção aditiva: e, nem, não só, mas, também. Então, no exemplo, não sairemos sem máscara nem sem álcool em gel. No caso, sairemos aqui, nem sairemos sem álcool em gel. Dá uma ideia de adição. As adversativas, elas vão estabelecer a ideia de oposição, de adversidade. Exemplo de conjunções: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Um exemplo: queria ver meus amigos, mas não posso devido à quarentena, uma ideia de oposição. Próximo, alternativa. Vão estabelecer ideia, no caso, no sentido de alternância. São exemplos de conjunções: ou, ora, ora, já, quer, seja, siga, siga. Exemplo: cuide-se ou sofra as consequências. Uma ideia de alternância. As conclusivas, elas vão estabelecer uma ideia de conclusão. No exemplo, estou me cuidando bem, portanto, dificilmente adoecerei.
Então, exemplo de conjunções conclusivas: o portanto, o logo, por isso, pois, assim, por conseguinte, por isso, o próprio então, ok? Nas orações coordenadas explicativas, no caso, coordenadas sindéticas explicativas, as explicativas vão dar uma ideia, estabelecer uma ideia de explicação. As conjunções, que eu posso usar um que, um porquê, pois, porquanto. Exemplo, passei de ano porque estudei bastante. Se você tiver dificuldade quanto ao sentido que a conjunção estabelece, você pode de início memorizar, mas o ideal é que sempre que você lê um texto, você procurar interpretar o sentido que aquela palavra estabelece naquele contexto, ok? E bons estudos, ok? As orações coordenadas sindéticas, aquelas que, aliás, as assindéticas, aquelas que não são ligadas por conjunções, vocês sabem. Se teve mais de uma oração e se elas estão justapostas, no caso, uma ao lado da outra, e se forem separadas por vírgula, e principalmente se elas não estabelecem relação com a outra, sintaticamente com a outra oração, elas são orações coordenadas, ok? No caso, assindéticas. Como é que eu vou saber na prova se é sindética ou assindética, se por um acaso pedirem para eu classificar apenas em sindética e assindética? Eu vou lembrar que o a estabelece uma ideia de negação, prefixo de negação. Então, se é assindética, automaticamente não terá conjunção. Então, desejo a todos um excelente estudo e até a próxima. Abraços.